queimados até as cinzas, como resultado dos ataques de mísseis russos. Centrais termoelétricas e usinas elétricas ucranianas. Escalas de destruição sem precedentes. E desafios colossais com os quais nenhum país do mundo já se deparou. Cargas desumanas, trabalho dia e noite, no frio intenso. Trabalhávamos das 8 da manhã pelo menos até as 10 da noite, molhados, congelados. As mãos congelam, mas você continua trabalhando. E sob bombardeios constantes. O mais difícil, provavelmente, é que logo nos primeiros momentos após os impactos você olha para o seu trabalho que foi destruído. Eles são chamados de heróis da retaguarda e de servidores de Prometeu, sobre as pessoas que devolvem luz e calor às casas ucranianas após ataques russos brutais e cínicos. Assista na reportagem especial Titãs da Retaguarda. Como os eletricistas ucranianos se tornaram a segunda frente da Ucrânia. Ataques massivos contra instalações da infraestrutura energética. Centrais termoelétricas, usinas elétricas, nós transformadores, alvos prioritários da Rússia no inverno de 2026, na retaguarda ucraniana, em geadas ferozes. Quando temperaturas negativas e fortes nevascas multiplicavam a carga sobre o sistema energético, complicando os trabalhos de restauração. Como resultado, destruição em grande escala e interrupções no fornecimento de eletricidade e calor. Nessas condições, as brigadas de emergência dos eletricistas trabalham praticamente sem pausas, sob a ameaça de novos ataques e em condições climáticas extremas. Esta é uma brigada de emergência de eletricistas. Estão trabalhando em uma das subestações transformadoras da região de Kyiv. Foi identificado dano nos fusíveis de alta tensão na subestação transformadora. Os consumidores permanecem sem luz. Agora vamos verificar o equipamento para ver se está funcionando e tentar fornecer tensão às pessoas. Sob condições de bombardeios russos incessantes, essas saídas se tornaram rotina no inverno de 2026 na Ucrânia. O exército de Putin atinge até mesmo pequenas subestações. E aquelas que sobreviveram durante ataques massivos assumem carga adicional, assim como aqueles que as reparam. O pior foi durante a forte formação de gelo. Trabalhamos das 8 da manhã, pelo menos, até as 10 da noite. Molhados, congelados, foi muito difícil. Encontramos o fio para repará-lo. Os isoladores estavam cobertos de gelo. Era impossível fixar o fio. Tivemos que quebrar o gelo. As mãos congelam. Mas você continua trabalhando até fica quente. Chega em casa, o rosto todo vermelho. Estamos restaurando todas as redes, tanto as de baixa tensão quanto as de alta tensão, subestações transformadoras. De dia e de noite fazemos tudo o que depende de nós. As geadas chegavam a menos 25. Neve e chuva, estamos constantemente na linha, trabalhando o tempo todo. Se for preciso, ficamos até o último. E mesmo depois do turno, tarde da noite, muitas vezes é preciso voltar para uma casa escura e fria. Como não? Cortam também, como para todo mundo. Sob ataques da aviação russa e de Shaheds, não ficam apenas os equipamentos, mas também os próprios eletricistas. Nas zonas próximas à frente, drones atingem deliberadamente as brigadas de emergência e seus veículos. Mesmo na retaguarda, as saídas para os locais muitas vezes acontecem ao som de alertas aéreos e sob ameaça de bombardeios. Estamos indo e, de repente, bum! Primeiro pensamos que talvez estivessem mudando as linhas, mas acabou sendo bombardeio. Mesmo assim, seguimos, trabalhando. Não há muito onde parar. Se houver possibilidade, nos escondemos, pode-se dizer, em trincheiras, em algum lugar no campo, em alguma depressão do terreno. Muitas vezes, para eliminar as consequências dos ataques, os eletricistas chegam junto com os socorristas e a polícia. Nesse regime, recorda o eletricista Petro. Ele trabalha desde o início da invasão em grande escala.
e mais de uma vez foi testemunha de crimes de guerra do exército de Putin. Um exército forte luta contra outro exército. Um fraco, contra a população. Eles são criaturas sanguinárias. Fiquei chocado quando fomos após a queda de bombas aéreas. Uma casa de 2 andares destruída. Ao lado tinha uma pessoa deitada. Roupas de crianças penduradas nas árvores. Cobertores. Tudo espalhado pela onda de explosão. Da casa não restou nada. Apenas uma cratera. Cerca de 8 metros de profundidade e uns 5 de diâmetro. Um homem caminha chorando. Lá morreram crianças. Um avião russo, ao fugir do nosso caça, começou a lançar bombas. Uma caiu no pântano. A segunda nessa casa. No 4º ano da guerra em grande escala, os ataques contra instalações de infraestrutura crítica atingiram o ápice, deliberadamente, no inverno, quando a temperatura caía abaixo de 20 graus negativos. Sob ataque ficaram centrais termoelétricas e outras capacidades de geração que forneciam calor às casas de Kyiv, Kharkiv e Dnipro. Também foram bombardeadas instalações de distribuição de energia elétrica. Como resultado, a carga sobre as que permaneceram intactas aumentou significativamente. Antes de tudo, bombardeios. Depois, congelamento. As pessoas se aquecem como podem. Surge sobrecarga e as linhas voltam a queimar. Antes, os invernos eram mais frios, mas tais problemas não existiam. Agora a carga é colossal, tanto para as pessoas quanto para o sistema. Há muito trabalho. Não conseguimos descansar. Temos que trabalhar mesmo quando já não temos forças. Após uma série de ataques mistos no inverno de 2026, os ucranianos viveram durante semanas praticamente sem luz. Em muitas casas, a eletricidade alimenta fogões de cozinha e sistemas de aquecimento. As pessoas não apenas ficavam na escuridão. Por horas, dias, semanas, adultos, crianças, idosos literalmente congelavam em seus apartamentos e não podiam preparar comida. A Rússia organizou para os ucranianos um holodomor pelo frio e privou da possibilidade de garantir necessidades básicas para a sobrevivência. Para devolver eletricidade e calor às casas dos ucranianos, as brigadas de emergência trabalham horas extras. De fato, agora praticamente não temos dias de folga. Trabalhamos 24/7. Descansamos cerca de um dia e meio. E novamente 6 dias de trabalho. Turnos noturnos. Dias para dormir. E de novo para o turno. Muitas vezes chegamos e as pessoas estão há 4, 5, 6 dias sem luz. Pedem, façam pelo menos alguma coisa. E tentamos mesmo sem forças. Ficamos além do horário. Isso acontece com frequência. E geralmente conseguimos restabelecer a energia no setor. Esta brigada está restaurando uma linha de transmissão de energia por cabo. Agora tivemos sorte. O solo pode ser cavado. Normalmente congela 50 a 70 centímetros. Quase até o próprio cabo precisamos trabalhar com um martelo pneumático. Isso é muito pesado. Toma um chazinho e segue em frente. Na pá, você se aquece. E às vezes cavam suas próprias trincheiras e valas. Instalamos novas linhas no lugar das danificadas. Na usina termoelétrica de cogeração 5 e 6, onde tudo está destruído, cortamos as partes arruinadas e montamos novas. Um cessar-fogo nas condições da Rússia, ou terror de mísseis, apagão e tortura pelo frio. Diante dessa escolha, o Kremlin tenta colocar os ucranianos, que desde o início da guerra em grande escala vivem em estado de estresse constante e luta pela sobrevivência. Só que cada novo bombardeio apenas une ainda mais os ucranianos e fortalece o respeito pelo trabalho dos eletricistas. Estávamos atendendo uma emergência. Terminávamos o reparo e 5 pessoas diferentes se aproximaram. Querem chá? Café? Eu disse, já bebemos o suficiente hoje. Ou seja, as pessoas também entendem e também nos apoiam. Vamos nos aquecendo um pouco nos carros, um pouco com a ajuda das pessoas. Assim estão as termoelétricas que sofreram ataques massivos russos. Os edifícios e equipamentos não estão apenas danificados, eles estão completamente destruídos. Sem cerimônia, passam destruindo tudo, sem aviso. Houve um impacto no telhado. Primeiro desmontaram o telhado, depois terminam de destruir o equipamento. Nada muda. Terror! Esta é uma das usinas termoelétricas da Ucrânia. Um bombardeio russo interrompeu seu funcionamento. Agora, ela está em ruínas. Os esforços dos eletricistas às vezes lembram um trabalho de Sísifo. A escala de trabalho é praticamente sem folgas. Trabalhamos à noite. O frio também cobra seu preço. É difícil. O mais difícil é no momento dos impactos, quando você olha para o seu trabalho que foi destruído em poucos minutos e precisa restaurar tudo novamente desde o início. Aceitar a destruição e parar a luta pela luz, os eletricistas ucranianos não podem. Enquanto na frente de batalha continuam os combates pela integridade e liberdade do Estado, eles mantêm sua própria linha de defesa. Meu filho está na frente desde o primeiro dia. É difícil para ele? É.
E para mim aqui será difícil? E daí? Vamos permanecer até o fim. Eu chego em casa, tenho uma neta. Ela precisa de luz. E dessas netas não é só eu que tenho. Muitas pessoas têm. E o pai está lutando. Eu preciso substituí-lo. Esta é a usina termoelétrica Darnitska, em Kiev. Ela fornecia calor e eletricidade para quase 500 mil de pessoas. A estação sofreu vários ataques massivos. Dezenas de mísseis foram disparados contra ela. Após um dos ataques, em fevereiro de 2026, a destruição foi crítica. A usina termoelétrica parou de funcionar. Sem aquecimento ficaram não apenas consumidores residenciais, mas também hospitais, escolas e creches. Isso foi feito na noite mais fria que houve em Kiev. A temperatura chegou a menos 26 graus. A estação está quase completamente destruída. As consequências do ataque russo à usina termoelétrica Darnitska foram mostradas aos embaixadores de 60 países. O que viram chocou os diplomatas. Estou literalmente dilacerado entre raiva e desespero. Acho que estamos em um local de crime. Este é um ato de genocídio. Um ataque frio, cruel e vil contra pessoas pacíficas no meio de um inverno gelado. A diplomacia é importante, mas vemos que enquanto as negociações acontecem, atrocidades estão sendo cometidas. Isso deve ser considerado um crime de guerra. Crimes de guerra contra civis ucranianos são cometidos todos os dias. Não há e não pode haver nenhuma justificativa para isso. Esta estação de aquecimento é usada exclusivamente para fins civis e não tem qualquer valor militar. Esses ataques são direcionados contra pessoas comuns, idosos, crianças que são obrigados a sobreviver em um frio de 20 graus negativos sem aquecimento, água e luz. Parceiros internacionais enviam à Ucrânia peças e equipamentos para reparos, transformadores, subestações móveis, cabos e muito mais, sem os quais é impossível restaurar o sistema energético. A Lituânia, por exemplo, transferiu equipamentos de uma usina termoelétrica inteira. Foi uma das maiores operações logísticas da história. Enquanto os eletricistas ucranianos remontam as redes e tentam colocá-las novamente em funcionamento, geradores ajudam os ucranianos. Eles alimentam hospitais, escolas, pontos de aquecimento e também instalações industriais potentes para casas de caldeiras, sistemas de abastecimento de água e instalações de infraestrutura crítica. Chegaram 11 mil geradores apenas da União Europeia. Por exemplo, em Kiev, há apenas 6 mil casas. Ou seja, é um número grande, 11 mil. Graças aos esforços dos eletricistas ucranianos, após destruições totais, o sistema energético continua funcionando, ainda que no limite das possibilidades. E as consequências dos ataques russos continuam sendo sentidas por milhões de ucranianos. Os cortes de eletricidade na Ucrânia continuarão acontecendo, mesmo que não haja bombardeios, ainda pelos próximos 3 anos. Devemos estar preparados para isso. Mesmo a restauração da geração levará, segundo diferentes cálculos, cerca de 2 anos. Estamos falando de uma restauração parcial e gradual da geração. Para restaurar toda a geração, precisaremos de pelo menos 5 a 7 anos. Se falarmos sobre a restauração do fornecimento de aquecimento, por exemplo, em Kiev, nessas casas nos distritos de Dniprovsk e Darnitsky, penso que para a próxima temporada de aquecimento devemos estar preparados para o fato de que essas casas também não conseguirão ter o fornecimento de calor restaurado a tempo. Ataques contra instalações da energia ucraniana são crimes de guerra e crimes contra a humanidade organizados pela mais alta liderança político-militar da Rússia. O gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia enviou ao Tribunal Penal Internacional uma comunicação sobre os ataques da Rússia contra instalações energéticas da Ucrânia no período de julho de 2025 a fevereiro de 2026. Ataques massivos durante a temporada de aquecimento danificaram ou destruíram completamente instalações energéticas na maioria das regiões da Ucrânia. A intensidade supera os indicadores combinados das ondas anteriores de ataques desde 2022. Ataques dessa força nenhuma nação da história já enfrentou. Somente em 2025, a Ucrânia foi atingida, inclusive sua infraestrutura energética, por mais de 1.000 mísseis, apenas balísticos, e várias vezes mais mísseis de cruzeiro, sem falar nos drones, dezenas de milhares.
Nenhum país da União Europeia suportaria tais bombardeios por mais de, provavelmente, 2 meses. Claro que os ataques dos russos à infraestrutura energética agora têm objetivos claros. É o terror contra a população civil. É uma punição coletiva contra cidadãos ucranianos e pessoas que vivem na Ucrânia por não se submeterem às exigências da Rússia. E, naturalmente, isso vai muito além das normas das convenções de Genebra, as chamadas regras da guerra, que estão estabelecidas e são reconhecidas por todo o mundo civilizado, inclusive pela própria Rússia. Por isso, os energéticos, graças aos quais ainda temos luz, água e, em grande parte, aquecimento, são heróis absolutos. Até março de 2026, desde o início da guerra em grande escala, no cumprimento de suas funções morreram 247 energéticos ucranianos. O exército russo atacou o sistema energético da Ucrânia quase 6.000 vezes. Não tendo alcançado sucessos decisivos no campo de batalha, Moscou quis quebrar os ucranianos com frio e escuridão, mas se enganou. Subestimou o profissionalismo e a resistência dos energéticos ucranianos. Eletricistas, mecânicos, soldadores, eletromontadores, operadores de turbinas e caldeiras, brigadas de emergência, tornaram-se um verdadeiro fronte da retaguarda da Ucrânia. Eles levam não apenas luz e calor, mas também sustentam a identidade e a resistência diante de um regime imperial sangrento e de suas tentativas de exterminar os ucranianos como nação. Olha Maikaliuk, Sofia Kutsenko. Reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.